Diretora flagra professora ajudando o filho do zelador. E todos ficam chocados com o que acontece depois do expediente nessa renomada instituição de ensino de luxo. Com efeito, eram exatamente 19 horas e 32 minutos quando a diretora Márcia Oliveira decidiu voltar à escola para pegar uns documentos esquecidos. O prédio estava mergulhado no silêncio típico do fim de expediente. Apenas o eco distante de seus saltos no corredor de piso frio quebrava a quietude da escola estadual Professor João da Silva. Márcia caminhava apressada em direção à sua sala quando algo inusitado chamou sua atenção. Uma luz amarelada piscava intermitente na sala 7B, no final do corredor. Franzindo a testa, ela se aproximou devagar. Quem poderia estar lá àquela hora? O que ela viu ao abrir cuidadosamente a porta a deixou completamente sem palavras. Ali, no chão da sala de aula vazia, sentados sobre um cobertor xadrez desbotado, estavam a professora Helena Santos e um menino negro de aproximadamente 12 anos. Livros de matemática espalhados ao redor deles, cadernos rabiscados com equações complexas e a voz suave de Helena explicando pacientemente uma fórmula que nem mesmo ela, Márcia, conseguiria compreender. Viu só, João Pedro? Quando você substitui o x por 15, toda a equação faz sentido. Ninguém na escola imaginava o que acontecia depois do expediente. Esta é a história de uma descoberta que mudou a vida de todos naquela comunidade. Márcia ficou ali, parada no batente da porta, observando aquela cena que a deixou profundamente confusa. Por que Helena estaria dando aulas particulares para o filho do zelador? E por que escondido depois do expediente? O que a diretora viu naquele dia a fez questionar tudo o que acreditava sobre educação. Mas, para entender essa história, preciso te contar quem realmente era Helena Santos. Helena Santos acordava todos os dias às 5h30 da manhã em seu apartamento de 2 cômodos no bairro Vila Esperança, a 3 quilômetros da escola onde trabalhava há 8 anos. Aos 34 anos, ela carregava nos olhos aquela expressão de quem já viu mais dor do que deveria, mas ainda assim escolhe acreditar no melhor das pessoas. Suas mãos, sempre manchadas de giz colorido, contavam a história de uma dedicação que ia muito além do salário de professora de escola pública. Helena não apenas ensinava matemática, ela vivia a matemática, respirava a educação, sonhava com o momento em que cada aluno finalmente compreenderia aquele conceito difícil. Mas Helena guardava uma dor profunda. 2 anos atrás, em uma tarde chuvosa de junho, ela havia perdido seu único filho, Mateus, de 12 anos, em um acidente de trânsito a caminho da escola. O menino era apaixonado por números, sonhava em ser engenheiro e tinha um brilho nos olhos sempre que resolvia um problema matemático complexo. Desde então, Helena canalizou toda sua dor maternal em cuidar dos alunos como se fossem seus próprios filhos. Chegava mais cedo, saía mais tarde, comprava material escolar com o próprio salário e nunca, jamais, desistia de um estudante, mesmo quando todos os outros já haviam desistido. Na escola estadual Professor João da Silva, Helena era conhecida como a professora que não sabia dizer não. Se um aluno precisava de reforço, ela ficava no intervalo explicando. Se alguém não tinha lápis, ela emprestava o seu. Se uma criança chegava com fome, Helena dividia seu lanche sem pestanejar. O cheiro de café velho que impregnava os corredores da escola, o barulho das carteiras arrastando no piso de cimento queimado, a luz amarelada que piscava no final do dia, tudo isso fazia parte da rotina de Helena, que transformara aquele ambiente simples em sua segunda casa. Mas ninguém, nem mesmo seus colegas mais próximos, imaginava até onde ia a dedicação de Helena Santos. Helena guardava um segredo que nem mesmo os colegas mais próximos imaginavam. E esse segredo estava prestes a mudar tudo. Tudo começou há 3 meses, em uma tarde de março,
quando Helena decidiu ficar um pouco mais na escola para organizar as provas do bimestre. Era quase 18 horas quando ela ouviu um barulho estranho vindo da biblioteca. Curiosa, foi investigar e encontrou uma cena que partiu seu coração. Um menino negro, magro, de uniforme remendado, dormia curvado sobre uma mesa, com a cabeça apoiada em um livro de matemática aberto na página de equações do 2º grau. "Oi, querido, a escola já fechou, você não deveria estar aqui", disse Helena, tocando gentilmente o ombro do menino. João Pedro acordou assustado, os olhos grandes arregalados de medo. "Desculpa, tia. Eu já vou embora, eu já vou." "Calma, calma." Helena sorriu. "Não precisa correr. Como você se chama?" "João Pedro, tia. Sou filho do seu Antônio, o zelador." Helena conhecia Antônio há anos, um homem honesto, trabalhador, que chegava às 6 da manhã e saía às 18 horas, sempre cumprimentando todos com um sorriso sincero, apesar da vida difícil. "E o que você está fazendo aqui tão tarde, João Pedro?" O menino baixou os olhos envergonhado. "É que em casa não tem luz, tia. Meu pai ainda não conseguiu pagar a conta. E eu estava tentando entender essa matéria aqui, mas é muito difícil." Helena olhou para o livro aberto. Equações do 2º grau, matéria de 9º ano. Mas João Pedro estava no 7º ano. Como assim ele estava estudando isso? "Você gosta de matemática, João Pedro?" Os olhos do menino se iluminaram pela primeira vez. "Gosto muito, tia, mas a professora da minha turma diz que eu faço pergunta demais, que tenho que esperar os outros entenderem primeiro." Helena sentiu um aperto no coração. Ela conhecia bem essa situação, um aluno brilhante sendo freado pelo ritmo da turma. "Que tal eu te ajudar um pouquinho, só hoje, até seu pai vir te buscar?" E assim começou tudo. Naquele primeiro dia, Helena descobriu algo extraordinário. João Pedro não apenas entendia equações do 2º grau, ele as resolvia mentalmente, com uma velocidade que ela nunca havia visto em seus 8 anos de magistério. "Como você aprendeu isso, João Pedro?" "Eu não sei, tia. Os números fazem sentido na minha cabeça. É como se eles conversassem comigo. Mas alguém estava observando essas aulas secretas." E quando a notícia se espalhou, a reação foi muito diferente do que Helena esperava. Nos dias seguintes, Helena começou a ficar na escola após o expediente para ajudar João Pedro. O menino era como uma esponja, absorvendo conhecimento com uma sede que ela nunca havia presenciado. Em 2 semanas, ele já dominava todo o conteúdo do 8º ano. Helena começou a trazer seus próprios livros, comprados com o salário, para desafiar a mente brilhante de João Pedro. Ela preparava exercícios personalizados, criava jogos matemáticos e, aos poucos, foi percebendo que não estava apenas ensinando. Estava descobrindo um gênio. Mas nem tudo são flores em uma escola pública. A professora Carla Mendes, colega de Helena há 10 anos, começou a reparar que Helena sempre estava saindo mais tarde. "Helena, você anda muito cansada. Não está pegando trabalho extra em casa, né? Você sabe que a direção não gosta disso", comentou Carla, em tom aparentemente inocente. "Não, Carla, só organizando umas coisas aqui mesmo." Mas Carla estava desconfiada. E não era à toa. Professora rígida, tradicional, ela sempre defendeu que cada um no seu lugar. Para ela, filho de funcionário deveria se contentar em seguir os passos do pai. "E se fosse seu filho sem condições de estudar, você não gostaria que alguém ajudasse?" As aulas secretas continuaram por semanas. Helena descobriu que João Pedro conseguia resolver problemas de trigonometria do ensino médio apenas ouvindo uma explicação. Ele enxergava padrões que ela precisava desenhar no quadro para outros alunos compreenderem. "Tia Helena, por que os outros meninos da minha sala não gostam de matemática? Para mim é tão fácil." Helena sorriu, lembrando-se de seu falecido filho. Mateus fazia esse mesmo tipo de pergunta. "Cada pessoa tem um talento especial, João Pedro.
O seu é com números. Outros têm talento para desenhar, outros para escrever. O importante é nunca desistir do que você ama. Mas Helena não sabia que suas palavras seriam testadas muito em breve. E quando a diretora descobriu o que estava acontecendo, sua reação chocou a todos. Uma tarde, exatamente 3 meses depois da primeira aula secreta, a diretora Márcia finalmente flagrou Helena e João Pedro naquela sala de aula. A porta se abriu devagar e Márcia ficou ali, observando, tentando entender o que seus olhos viam. Helena levantou os olhos e viu Márcia parada na porta. O coração disparou. Boa noite, diretora. Eu estava só. Helena, preciso falar com você. João Pedro, é melhor você ir para casa. Seu pai deve estar te procurando. O menino recolheu os cadernos rapidamente, olhou para Helena com preocupação e saiu da sala de cabeça baixa. Márcia fechou a porta e se sentou em uma carteira à frente de Helena. Helena, o que está acontecendo aqui? Diretora, eu posso explicar. O João Pedro é muito inteligente. Ele só precisava de um pouco de apoio extra. Helena, você sabe que não pode usar a escola para aulas particulares. E ainda mais para filho de funcionário. Isso vai dar problema. Helena sentiu o mundo desabar. Mas, diretora, eu não estou cobrando nada. O menino é excepcional. Ele tem um potencial incrível. Isso não importa, Helena. As regras existem para serem seguidas. E se os outros pais souberem que você está dando privilégio especial para filho do zelador? O que Helena não sabia é que sua bondade custaria muito mais caro do que imaginava. A notícia se espalhou pela escola como fogo em palha seca. Na manhã seguinte, antes mesmo do sinal do primeiro horário, o pequeno grupo de professores já cochichava nos corredores. Vocês souberam que a Helena anda dando aula particular para o filho do zelador? Particular não, né? Gratuita. Depois do expediente, na nossa sala de aula. Isso é um absurdo. E se todos os funcionários quiserem a mesma coisa? Carla Mendes estava no centro da roda de fofoca, alimentando a fogueira com sua indignação moralista. Gente, vocês não entendem a gravidade da situação. Helena está criando um precedente perigoso. E mais, ela está usando nossa escola, nossos recursos, para beneficiar uma única criança. Isso não é justo com os outros alunos. Helena chegou naquela manhã e sentiu imediatamente a mudança no ambiente. Os olhares, os sussurros que paravam quando ela passava, o clima de tensão que pairava no ar. Na sala dos professores, o silêncio constrangedor a recebeu. Bom dia, pessoal. Helena tentou manter a normalidade. Bom dia, responderam alguns, outros apenas acenaram com a cabeça. Carla se aproximou dela. Helena, precisamos conversar. O que você está fazendo não é certo. Você está misturando as coisas. Como assim, Carla? Ora, você é professora, não assistente social. Seu trabalho é dar aula no horário, para todos os alunos igualmente. Não ficar fazendo favorzinho para filho de funcionário. Helena sentiu o sangue ferver. Favorzinho? Carla, aquele menino tem um talento excepcional. Ele resolve problemas que alunos do ensino médio não conseguem. Helena, querida, todos os pais acham que seus filhos são gênios, mas a realidade é outra. Filho de zelador tem que saber qual é o lugar dele na vida. Essas palavras ecoaram na cabeça de Helena como um soco no estômago. Ela olhou ao redor e viu que outros colegas concordavam silenciosamente com Carla. Enquanto isso, na diretoria, Márcia enfrentava pressão de outro lado. Diretora, precisamos conversar sobre essa situação da professora Helena, disse Teresa Almeida, membro do conselho escolar e mãe de 2 alunos da 8ª série. Márcia suspirou. Já sabia do que se tratava. A senhora está sabendo que ela dá aulas particulares gratuitas para o filho do zelador. Isso é totalmente inadequado. Meus filhos estudam aqui há 3 anos e nunca receberam atenção especial nenhuma. Dona Teresa, a professora Helena apenas estava ajudando uma criança com dificuldades. Dificuldades? Pelo que soube, o menino é até inteligente demais para a idade.
Isso não é dificuldade, é privilégio. E por que só ele? Por que meus filhos não têm direito ao mesmo tratamento? Márcia se viu em uma situação delicada. Como diretora há 15 anos, ela havia aprendido que manter a paz era fundamental para o bom funcionamento da escola. Controvérsias geravam problemas com pais, com funcionários, com a Secretaria de Educação. Dona Teresa, vou conversar com a professora Helena e resolver essa situação. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela tarde, Helena foi chamada à diretoria. Quando chegou, encontrou não apenas Márcia, mas também Carla e mais 2 professoras. Helena, sente-se. Precisamos ter uma conversa séria, disse Márcia em tom formal. Claro, diretora. Helena, está circulando pela escola que você tem dado aulas particulares para o filho do zelador após o expediente. Isso é verdade? Helena respirou fundo. É verdade, sim, mas não são aulas particulares no sentido comercial. Eu apenas... Helena, interrompeu Carla, o termo técnico não importa. O que importa é que você está usando as dependências da escola para beneficiar uma única criança, fora do horário de trabalho, sem autorização da direção. Mas eu não estava cobrando nada. O menino é excepcional. Ele tem um potencial que não pode ser desperdiçado. Helena. Márcia assumiu o controle da conversa. Eu entendo sua boa intenção, mas você precisa entender a nossa posição. Se permitirmos isso para um, teremos que permitir para todos. E aí, onde vamos parar? Helena sentiu as lágrimas chegando aos olhos. Diretora, com todo respeito, quantos filhos de funcionários da limpeza a senhora conhece que conseguem resolver equações do 2º grau de cabeça? João Pedro não é um caso comum? Helena, isso não vem ao caso, disse a professora Sandra, que até então estava calada. Regras são regras. E você sabe muito bem que o uso das dependências da escola, fora do horário, precisa ser autorizado. Mas eu posso pedir autorização, não há problema nenhum. Márcia balançou a cabeça. Helena, mesmo com autorização, isso geraria um precedente complicado. E há outro ponto, alguns pais estão questionando se isso é justo com os demais alunos. Helena se levantou da cadeira, indignada. Alguns pais ou algumas pessoas que acham que filho de zelador tem que se contentar em ser zelador também. O silêncio pesado tomou conta da sala. Helena, cuide do seu tom, disse Carla friamente. Ninguém aqui é preconceituoso. Estamos apenas defendendo a igualdade de tratamento. Igualdade? Helena não conseguiu se conter. Igualdade é dar para todos as mesmas oportunidades, não o mesmo tratamento. João Pedro precisa de mais porque tem mais potencial. Helena, chega! Márcia bateu a mão na mesa. Sua atitude está sendo inadequada. Estou determinando oficialmente. Você não pode mais usar as dependências da escola para atividades não autorizadas. E isso inclui essas aulas para o filho do zelador. Helena sentiu o mundo desabar. E se eu pedir a autorização oficial? Negada preventivamente. Isso geraria precedente perigoso. Helena saiu da diretoria com os olhos marejados e o coração partido. Como explicaria para João Pedro que não poderiam mais estudar juntos? Mas a humilhação de Helena estava apenas começando. Na saída da escola, Helena encontrou João Pedro esperando ela no portão, como sempre fazia nos últimos 3 meses. Tia Helena, eu terminei todos os exercícios que a senhora passou ontem. E eu descobri um jeito mais fácil de resolver. Helena olhou para aqueles olhos brilhantes e sentiu vontade de chorar. João Pedro, precisamos conversar. Vem cá, vamos sentar ali no banco. Eles se sentaram no pequeno banco de concreto próximo ao portão da escola. Helena respirou fundo antes de falar. João Pedro, a partir de hoje, não vamos mais poder estudar juntos aqui na escola. O sorriso sumiu do rosto do menino. Por que, tia? Eu fiz alguma coisa errada? Não, meu bem, você não fez nada errado. É que algumas pessoas acham que não é certo eu te ajudar aqui na escola.
Mas por quê? A gente não estava atrapalhando ninguém. Helena passou a mão na cabeça do menino. É complicado, João Pedro. Mas sabe o que vamos fazer? Você pode ir na minha casa. Moro pertinho daqui. Os olhos de João Pedro se encheram de lágrimas. A senhora não quer mais me ensinar? Claro que quero. Sempre vou querer te ensinar. É só que agora vai ser em outro lugar. E se fosse seu filho sendo impedido de estudar por preconceito? Como você se sentiria? Nos dias seguintes, Helena tentou manter as aulas em sua casa. João Pedro ia lá 3 vezes por semana após a escola. Mas logo surgiram problemas. A vizinha do apartamento ao lado, Dona Conceição, começou a reclamar do movimento no prédio. Helena, que menino é esse que vive subindo e descendo aqui? E sempre com livros na mão. Não seria filho de bandido, seria? Dona Conceição, é meu aluno. Um menino muito educado e inteligente. Mas que aluno é esse que vem na sua casa? Você não dá aula particular, dá? Helena explicou a situação, mas Dona Conceição não gostou. Olha, Helena, eu não tenho nada contra o menino, mas esse vai e vem está incomodando. E outra, se ele é tão inteligente assim, por que não estuda na escola particular? Ainda na escola, a situação de Helena piorava a cada dia. Carla fazia questão de comentários pontuados sempre que possível. Helena, você viu que o rendimento da sua turma do 8º ano caiu no último bimestre? Não será porque você anda distraída com outras coisas, né? Helena sabia que não era verdade. Suas turmas sempre tiveram bom rendimento. Mas agora qualquer deslize seria usado contra ela. Na sala dos professores, as conversas paravam quando ela chegava. Helena sentia-se isolada, julgada, incompreendida. Um dia, durante o intervalo, ela ouviu uma conversa entre Carla e Sandra. Eu acho que a Helena está com a cabeça virada por causa daquele menino. Não é normal uma professora se apegar assim. Pois é. E você viu como ela defende ele? Parece até que é filho dela. Helena sentiu uma dor profunda no peito. Era exatamente o que ela sentia. João Pedro havia se tornado como um filho para ela, especialmente porque ele lembrava tanto seu Mateus perdido. Enquanto isso, João Pedro enfrentava seus próprios problemas na escola. Na turma dele, alguns colegas começaram a fazer comentários maldosos. Ô, João Pedro, souberam que sua mãe conseguiu uma professora particular para você, é verdade? Minha mãe não conseguiu nada. A tia Helena me ajuda por quê? Ah, claro, porque você é especial, né? Filho do zelador que se acha melhor que todo mundo. Eu não me acho melhor que ninguém. Então, para que professora particular? Não consegue aprender igual todo mundo? João Pedro chegou em casa naquele dia cabisbaixo. Seu pai, Antônio, percebeu que algo estava errado. O que houve, meu filho? Pai, eu quero parar de estudar com a tia Helena. Antônio se assustou. Por quê? Você adora matemática? É que os meninos da escola estão falando que eu me acho melhor que eles. E a tia Helena está tendo problema por minha causa. Antônio abraçou o filho. Ele já havia ouvido os comentários na escola. Como zelador, estava sempre presente quando aconteciam as fofocas. Mas era como se ele fosse invisível para as pessoas que falavam. Meu filho, não liga para o que os outros falam. A professora Helena é uma pessoa muito boa e você tem um dom. Não pode desperdiçar isso. Mas, pai, e se ela perder o emprego por minha causa? A pergunta de João Pedro ecoou na cabeça de Antônio como um alarme. Será que era isso mesmo que podia acontecer? Naquela noite, Antônio procurou Helena na saída da escola. Professora Helena, preciso conversar com a senhora. Claro, seu Antônio, como vai? Professora, o João Pedro me contou que a senhora está tendo problemas por causa das aulas que dá para ele. É verdade? Helena suspirou. Seu Antônio, sempre há resistência quando se tenta fazer algo diferente. Mas não se preocupe, tudo vai se resolver. Professora, eu não quero que a senhora tenha problemas por nossa causa. Se for melhor parar, de jeito nenhum. Helena foi enfática.
Seu Antônio, seu filho tem um talento extraordinário. Seria um crime deixar isso se perder. Mas, professora, seu Antônio, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor teve oportunidade de estudar quando era jovem? Antônio baixou a cabeça. Não, professora. Comecei a trabalhar com 8 anos para ajudar em casa. Aprendi a ler sozinho quando adulto. E o senhor não gostaria que seu filho tivesse as oportunidades que o senhor não teve? Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas. Claro que sim, professora. Mas não às custas de prejudicar a senhora. Seu Antônio, o único jeito de eu ser prejudicada é se eu desistir do João Pedro. Isso sim me destruiria. Mas Helena não sabia que a situação estava prestes a ficar ainda mais complicada. 2 semanas depois da proibição oficial, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela havia ficado sabendo, através de uma colega de outra escola, sobre a Olimpíada Nacional de Matemática para estudantes do ensino fundamental. Era uma competição séria, reconhecida pelo Ministério da Educação, onde estudantes de todo o país competiam resolvendo problemas complexos. Os vencedores ganhavam medalhas e, mais importante, bolsas de estudo integrais em universidades renomadas. Helena olhou para João Pedro naquela tarde em sua pequena sala de estar e tomou uma decisão corajosa. João Pedro, você conhece a Olimpíada Nacional de Matemática? Não, tia. O que é isso? É uma competição onde os melhores estudantes do país se enfrentam resolvendo problemas de matemática muito difíceis. O vencedor ganha bolsa de estudo integral para qualquer universidade. Os olhos de João Pedro brilharam. E eu posso participar? Pode sim, mas é uma competição muito difícil. Você teria que estudar muito, muito mesmo. Eu quero tentar. Helena sorriu. Era exatamente a resposta que esperava. O que Helena não contou para João Pedro é que ela teria que usar o próprio dinheiro para pagar a inscrição e o transporte até a capital, onde seria realizada a competição. Durante os 2 meses seguintes, Helena intensificou os estudos com João Pedro. Ela comprou livros especializados em Olimpíadas de Matemática, livros caros, que custaram quase 1/3 do seu salário. Criou um cronograma de estudos rigoroso, preparou simulados, ensinou técnicas avançadas de resolução. João Pedro se dedicou como nunca. Estudava de manhã antes da aula, à tarde na casa de Helena e à noite em casa, mesmo com a luz fraca do lampião que o pai conseguiu comprar depois de quitar a dívida da energia elétrica. Enquanto isso, na escola, Helena enfrentava uma pressão crescente. Carla havia descoberto sobre a Olimpíada através de comentários de outros alunos que viram João Pedro carregando livros específicos da competição. Helena, soube que você inscreveu o filho do zelador na Olimpíada Nacional. Isso é verdade? É, sim. E daí? Helena, você está criando expectativas irreais nessa criança. Olimpíada Nacional é coisa para aluno de colégio particular, que tem estrutura. Carla, João Pedro tem mais talento que qualquer aluno de colégio particular que eu já vi. Helena, você está sendo irresponsável. E se o menino se decepcionar? Você já pensou no trauma que isso pode causar? Helena olhou nos olhos de Carla e viu algo que a entristeceu profundamente. A completa falta de fé no potencial humano. Carla, o único trauma seria ele nunca ter tentado. 3 dias antes da competição, Helena recebeu uma notícia que quase a fez desistir de tudo. Márcia a chamou na diretoria novamente. Helena, preciso te avisar que alguns pais estão incomodados com essa história da Olimpíada. Eles acham que você está dando privilégio excessivo para o filho do zelador. Que tipo de privilégio, diretora? Eu estou usando meu próprio dinheiro, meu próprio tempo livre. Helena, mas você é professora da escola. Quando você faz isso, está representando a instituição, e isso gera questionamentos. Helena não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Diretora, a senhora está me proibindo de ajudar um aluno fora do horário de trabalho, na minha própria casa, com meu próprio dinheiro? Helena, não é proibição. É apenas...
um conselho para evitar mais problemas. Helena saiu da diretoria naquele dia com uma certeza. Independentemente do que acontecesse, ela levaria João Pedro para aquela competição. Nem que fosse o último ato dela como professora daquela escola. Na véspera da Olimpíada, aconteceu algo que quase destruiu todos os planos. João Pedro chegou na casa de Helena com os olhos vermelhos de tanto chorar. Tia Helena, eu não vou conseguir ir na competição. Por quê, meu bem? O que aconteceu? Meu pai falou que não tem dinheiro para a passagem e ele não pode faltar no trabalho porque acabou de ser contratado efetivo. Helena sentiu o coração apertar. Ela já havia gasto quase todo o seu dinheiro com livros e inscrição. Não tinha como pagar hospedagem na capital também. Mas então ela se lembrou de algo. Ela tinha algumas joias que haviam pertencido à sua mãe. Não valiam muito, mas talvez fosse suficiente para custear a viagem. João Pedro, você vai sim para essa competição, eu garanto. Naquela noite, Helena penhorou o anel e o colar, que eram suas únicas lembranças da mãe falecida. Com o dinheiro, comprou as passagens de ônibus e reservou um quarto simples em uma pensão próxima ao local da competição. No dia da Olimpíada, enquanto Helena e João Pedro viajavam de ônibus para a capital, algo extraordinário estava prestes a acontecer. A competição seria realizada na Universidade Federal, em um auditório imenso, onde 500 estudantes de todo o país se reuniriam para 4 horas de prova, com os problemas matemáticos mais desafiadores já elaborados para o ensino fundamental. João Pedro olhou ao redor e viu estudantes uniformizados de colégios particulares renomados, acompanhados de professores especializados em Olimpíadas, carregando calculadoras científicas caras e material de estudo que custava mais que o salário mensal de seu pai. Tia Helena, e se eu não conseguir, esses meninos parecem muito preparados. Helena se ajoelhou na frente de João Pedro e olhou nos olhos dele. Meu bem, você lembra do que eu sempre digo? Matemática não se compra, não se herda. Matemática se compreende, e você compreende matemática como poucos no mundo. As portas do auditório se abriram. Era a hora. Helena beijou a testa de João Pedro. Vai lá e mostra para eles do que você é capaz. O que aconteceu nas próximas 4 horas chocou não apenas Helena, mas todos os organizadores da competição. João Pedro se sentou na carteira 247 no meio do auditório lotado. Recebeu o caderno de questões e olhou ao redor. Outros estudantes já estavam nervosos, suando frio, folheando material de consulta permitido. A primeira questão era sobre geometria espacial, um problema que normalmente levaria 45 minutos para ser resolvido. João Pedro leu uma vez, fechou os olhos por 10 segundos e começou a escrever. Em 15 minutos tinha a resposta completa e correta. A segunda questão envolvia progressões aritméticas complexas. João Pedro nem precisou fazer rascunho. Os números dançavam na sua cabeça, de forma que ele via padrões que outros estudantes levavam 1 hora para descobrir com calculadora. 1 hora depois, enquanto a maioria dos competidores ainda estava na segunda questão, João Pedro já havia resolvido 7 das 10 questões propostas. O fiscal da prova, professor Dr. Roberto Mendes, da Universidade de São Paulo, especialista em Olimpíadas Internacionais, começou a reparar no menino negro de uniforme simples que escrevia sem parar, sem demonstrar qualquer sinal de nervosismo. Quando João Pedro levantou a mão após 2 horas e meia de prova, sinalizando que havia terminado, o Dr. Roberto se aproximou. Tem certeza que quer entregar, jovem? Ainda há 1 hora e meia de prova. Tenho sim, professor. Revisei tudo 2 vezes. Doutor. Roberto pegou a prova de João Pedro e deu uma olhada rápida. Seus olhos se arregalaram. Não apenas todas as questões estavam respondidas, como algumas apresentavam métodos de resolução que nem mesmo ele havia pensado. Como você se chama, rapaz? João Pedro, professor. De que escola você é? Escola Estadual Professor João da Silva.
de Itapemirim. Dr. Roberto nunca havia ouvido falar dessa escola. Provavelmente uma escola pública pequena do interior. Como um estudante de lá conseguiu resolver problemas que alunos dos melhores colégios particulares de São Paulo tinham dificuldade? Helena estava na porta do auditório, ansiosa, quando viu João Pedro sair com 2 horas de antecedência. E aí, meu bem? Como foi? Acho que foi bem, tia Helena. As questões não foram tão difíceis quanto eu imaginava. Helena sorriu. Se para João Pedro não foram difíceis, provavelmente ele havia arrasado. Mas ninguém imaginava que essa vitória revelaria um segredo ainda mais chocante sobre Helena. Os resultados seriam divulgados em 1 semana, durante uma cerimônia de premiação no mesmo auditório. Helena e João Pedro voltaram para casa ansiosos, mas confiantes. De volta à escola, a ausência de Helena não passou despercebida. Onde você estava ontem, Helena? Faltou sem avisar, perguntou Carla no dia seguinte. Levei João Pedro para a Olimpíada de Matemática. Você faltou no trabalho para levar o filho do zelador numa competição? Helena, isso é motivo de advertência. Helena respirou fundo. Carla, usei meu dia de folga mensal. Mesmo assim, você deveria ter avisado com antecedência. A direção não gostou. 1 semana depois, o telefone da escola tocou. Era Dr. Roberto, da organização da Olimpíada Nacional de Matemática. Gostaria de falar com a diretora, por favor. Márcia atendeu. Pois não? Aqui é professor Roberto Mendes, da USP, coordenador da Olimpíada Nacional de Matemática. Estou ligando sobre um estudante da sua escola, João Pedro. O coração de Márcia acelerou. Será que o menino havia sido pego colando? Isso seria um escândalo para a escola. Pois não, professor. O que houve? Diretora, preciso informá-la que João Pedro não apenas ganhou a Olimpíada na categoria dele, como estabeleceu um novo recorde nacional de pontuação. Em 25 anos organizando essa competição, nunca vi nada parecido. Márcia ficou sem palavras. Além disso, continuou o Dr. Roberto, 3 universidades já entraram em contato comigo, oferecendo bolsa de estudos integral para ele quando terminar o ensino médio. A Universidade de São Paulo, a Federal do Rio de Janeiro e a de Brasília. Professor, tenho certeza que há algum engano. Não há engano nenhum, diretora. João Pedro é um gênio matemático. E eu gostaria muito de conhecer a professora que o preparou. Deve ser excepcional. Quando Márcia desligou o telefone, ficou parada por 5 minutos em silêncio total. João Pedro havia ganhado uma Olimpíada Nacional, o filho do zelador, o menino que ela havia proibido Helena de ensinar. A notícia se espalhou pela escola como um terremoto. Carla foi a primeira a procurar Helena. Helena, é verdade que o João Pedro ganhou a Olimpíada? É verdade. Mas, e como? Ele competiu contra escolas particulares de todo o país. Helena sorriu pela primeira vez em semanas. Talento não se compra, Carla. Talento se descobre. Mas o que Helena não sabia é que a maior surpresa ainda estava por vir. Na cerimônia de premiação, 1 semana depois, Helena acompanhou João Pedro de volta à capital. Dessa vez, a viagem foi paga pela própria organização da Olimpíada, que queria conhecer melhor aquela dupla extraordinária. O auditório estava cheio de autoridades educacionais, reitores de universidades, professores renomados e jornalistas de veículos especializados em educação. Quando chamaram o nome de João Pedro como campeão nacional, estabelecendo novo recorde de pontuação, o menino subiu no palco sob uma salva de palmas emocionada. João Pedro, disse Dr. Roberto no microfone, você pode nos contar como se preparou para essa competição? João Pedro se aproximou do microfone, tímido, mas determinado. Professor, eu tive a melhor professora do mundo. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Ela usou o próprio dinheiro para me ensinar, ficou comigo depois do trabalho e nunca desistiu de mim, mesmo quando todo mundo disse que ela estava perdendo tempo. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Professora Helena,
continuou João Pedro. A senhora está aí? Pode vir aqui? Helena subiu no palco sob aplausos calorosos. Dr. Roberto lhe entregou um diploma de reconhecimento. Professora Helena, em nome da comunidade acadêmica nacional, gostaríamos de parabenizá-la por este trabalho excepcional. Raramente vemos dedicação dessa magnitude. Helena pegou o microfone, emocionada. Obrigada, mas eu preciso confessar uma coisa. Tudo o que fiz por João Pedro, eu fiz pensando no meu filho Mateus, que perdeu a vida aos 12 anos. João Pedro me deu a chance de ser mãe novamente, de ver um talento florescer. Ele me salvou tanto quanto eu o salvei. Não havia olhos secos no auditório, mas ainda havia uma revelação que chocaria a todos. Dr. Roberto se aproximou de Helena após a cerimônia. Professora Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você conseguiu custear todo o material de estudo para João Pedro? Aqueles livros custam muito caro. Helena sorriu tristemente. Professor, eu dou aulas particulares para alguns alunos de classe média alta. Todo o dinheiro que ganho com isso, uso para comprar material para João Pedro e outros alunos carentes. Não sobra nada para mim, mas vale cada centavo. E você faz isso há quanto tempo? 2 anos, desde que comecei a ajudar o João Pedro. Dr. Roberto ficou impressionado. Professora, isso significa que você vive apenas com seu salário de escola pública? Sim, e olha, não é fácil, mas quando vejo o João Pedro resolver um problema complexo, quando vejo os olhos dele brilharem de alegria, não há dinheiro no mundo que pague isso. Dr. Roberto balançou a cabeça, admirado. Professora Helena, posso lhe fazer uma proposta? Enquanto isso, na escola, algo extraordinário estava acontecendo. A notícia da vitória de João Pedro havia chegado aos jornais locais. A manchete do jornal da cidade era: Filho de zelador vence Olimpíada Nacional de Matemática. Márcia estava em sua sala quando começaram a chegar ligações de outras escolas, da Secretaria de Educação, de universidades querendo conhecer a metodologia da professora milagrosa. Carla entrou na diretoria, cabisbaixa. Diretora, eu preciso pedir desculpas. Como assim, Carla? Sobre a Helena, sobre o João Pedro. Eu estava completamente errada. Aquele menino realmente é excepcional. Márcia suspirou. Carla, todos nós estávamos errados. Helena viu algo que nós não conseguimos enxergar. Diretora, o que vamos fazer agora? Márcia olhou pela janela e viu Antônio, o zelador, trabalhando no jardim da escola com um sorriso no rosto que ela nunca havia visto antes. Vamos fazer o que devíamos ter feito desde o início. Vamos apoiar Helena e descobrir quantos outros João Pedros existem nesta escola. No dia seguinte, Helena foi surpreendida com um convite inesperado. Márcia a chamou na diretoria, mas dessa vez o ambiente era completamente diferente. Helena, sente-se. Preciso conversar com você sobre seu futuro aqui na escola. Helena sentiu um frio na barriga. Será que agora, depois de tudo, ela seria demitida? Helena, quero te oferecer um cargo novo, coordenadora de projetos especiais. Seu trabalho seria identificar e desenvolver talentos ocultos entre nossos alunos. Helena não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Diretora, Helena, além disso, a Secretaria de Educação quer transformar nossa escola em uma escola modelo. Eles querem que você treine outros professores no seu método. Você aceitaria? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Claro que aceito. Ah, e mais uma coisa. Aquela sala 7B, onde eu te flagrei ensinando João Pedro naquele dia, ela vai virar o laboratório de matemática Helena Santos. A descoberta inicial de irregularidade havia se transformado no modelo educacional da escola. 3 meses depois, João Pedro estava estudando em uma escola técnica renomada com bolsa integral, mas continuava visitando Helena toda semana. Não para receber aulas. Ele já estava além do que Helena podia ensinar, mas para manter o vínculo de carinho
que tinham construído. Antônio foi promovido a supervisor de manutenção da escola, com um aumento salarial significativo. A escola investiu em sua capacitação e ele se tornou uma liderança entre os funcionários. Helena agora coordenava um programa que havia identificado 15 outros alunos com potencial excepcional em diferentes áreas. A escola virou referência nacional em educação inclusiva, mas a maior transformação aconteceu em Carla. Helena, posso te pedir uma ajuda? Carla se aproximou dela um dia na sala dos professores. Claro, Carla. O que foi? Identifiquei uma aluna na minha turma que tem facilidade incrível para a literatura. Você poderia me ensinar como desenvolver esse talento? Helena sorriu. Claro, vamos conversar depois da aula. E assim, a mesma sala onde Márcia flagrou Helena cometendo o crime de ensinar virou o centro de transformação de toda uma comunidade escolar. Um ano depois daquele flagrante que mudou tudo, a Escola Estadual Professor João da Silva recebeu a visita de uma comitiva do Ministério da Educação. Eles queriam conhecer o Método Helena Santos e avaliar a possibilidade de implementá-lo em escolas públicas de todo o país. Helena caminhava pelos corredores da escola, observando as mudanças. Onde antes havia apenas o eco de passos solitários, agora havia o burburinho alegre de estudantes engajados em projetos especiais. A sala 7B, que um dia foi cenário de sua transgressão, agora abrigava 10 alunos diferentes a cada tarde, todos desenvolvendo seus talentos únicos sob orientação de professores capacitados no método que ela desenvolveu. João Pedro, agora com 13 anos, havia conquistado uma segunda medalha em uma Olimpíada Internacional de Matemática, representando o Brasil. Ele continuava morando com o pai na mesma casa simples, mas agora tinha em seu quarto uma pequena biblioteca de livros avançados e um computador doado por uma das universidades que o disputavam. Dr. Roberto, que havia se tornado mentor de João Pedro, visitava a escola regularmente e sempre dizia a mesma coisa. Em 30 anos de carreira, nunca vi um talento matemático tão puro quanto o de João Pedro, mas mais impressionante ainda é a professora que soube enxergá-lo. Naquela tarde especial, Helena recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. Alô, tia Helena, aqui é o João Pedro. Oi, meu bem, como você está? Tia, acabei de receber uma notícia incrível. A Universidade de Harvard me ofereceu uma bolsa de estudos integral para fazer graduação e mestrado lá. Mas eu só aceito com uma condição. Que condição, João Pedro? Que a senhora aceite dar palestras sobre educação inclusiva na universidade deles. Eles querem conhecer seus métodos. Helena não conseguiu segurar as lágrimas. Meu bem, você tem certeza disso? Tenho, tia. Foi a senhora que me ensinou que conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Agora é hora de compartilhar o que a senhora sabe com o mundo inteiro. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Na cerimônia de formatura da primeira turma do projeto Talentos Ocultos, 15 alunos da escola subiram ao palco para receber certificados de excelência em suas respectivas áreas. Havia futuros engenheiros, médicos, artistas, escritores e cientistas. Márcia pegou o microfone para o discurso final. Um ano atrás, eu flagrei a professora Helena fazendo algo que na época considerei irregular. Ela estava ensinando matemática avançada para o filho do nosso zelador, fora do horário de trabalho, usando recursos próprios. A plateia, composta por pais, alunos e autoridades educacionais, prestava atenção em cada palavra. Hoje eu preciso pedir desculpas publicamente à professora Helena e, mais que isso, preciso agradecer por me ensinar que o papel de um educador não é manter regras, é criar oportunidades. Helena me ensinou que educação verdadeira não segue protocolo, segue o coração. O aplauso foi caloroso e prolongado. Helena subiu ao palco para falar. Há 2 anos eu perdi meu filho Mateus em um acidente. Pensei que nunca mais seria mãe.
Nunca mais sentiria aquela alegria de ver uma criança descobrir algo novo. Mas João Pedro me mostrou que podemos ser mães e pais de muitas maneiras. Ela olhou para a plateia e viu João Pedro na primeira fileira, ao lado de seu pai Antônio, ambos sorrindo orgulhosos. Esta história nos mostra que verdadeiros educadores não veem classe social, veem potencial humano. Às vezes precisamos quebrar regras pequenas para cumprir propósitos grandes. Helena fez uma pausa e olhou diretamente para as câmeras que transmitiam o evento online. Quantos João Pedros existem ao nosso redor, esperando apenas uma oportunidade? Quantas crianças brilhantes estão sendo subestimadas por causa de sua origem social? A pergunta ecoou no auditório como um desafio a todos os presentes. Eu descobri que ser professora não é apenas ensinar conteúdos, é enxergar possibilidades onde outros veem limitações. É acreditar em potenciais que ainda não se manifestaram. É ser ponte entre o presente de uma criança e o futuro que ela pode construir. Helena respirou fundo antes de continuar. João Pedro me ensinou que, às vezes, um pequeno gesto de fé no potencial do outro muda não apenas uma vida, mas gerações inteiras. O menino que um dia estudava escondido na biblioteca da escola hoje inspira outros 1000 estudantes pelo país. O silêncio emocionado tomou conta do auditório. Por isso eu quero deixar uma reflexão para todos vocês que estão assistindo. Olhem ao redor, prestem atenção nas crianças que cruzam o caminho de vocês. Aquela criança tímida, aquele adolescente questionador, aquele jovem que todos dizem que não vai dar para nada. Talvez seja exatamente ali que esteja escondido o próximo grande talento da humanidade. Helena sorriu e olhou mais uma vez para João Pedro. Lembrem-se, vocês podem ser a Helena na vida de alguém. Um professor, um vizinho, um tio, uma avó. Qualquer pessoa pode ser aquela que enxerga primeiro o potencial de uma criança. O aplauso final durou 5 minutos. Após a cerimônia, Helena foi abordada por dezenas de pessoas querendo saber como identificar e desenvolver talentos ocultos. Mas a pergunta que mais a marcou veio de uma mãe jovem. Professora Helena, meu filho tem 8 anos e adora desenhar, mas as pessoas dizem que isso não é profissão. Como faço para apoiá-lo? Helena sorriu e respondeu. A mesma coisa que fiz com João Pedro. Acredite nele antes que qualquer outro acredite. Invista no sonho dele antes que ele mesmo saiba que é possível sonhar. E nunca, jamais, deixe que preconceitos de outras pessoas limitem o futuro do seu filho. 2 anos após o flagrante que mudou tudo, Helena recebeu o Prêmio Nacional de Educação Inclusiva. Em seu discurso de agradecimento, ela disse: "Este prêmio não é meu. É de todos os João Pedros deste país que estão esperando alguém acreditar neles. É de todos os pais que trabalham 12 horas por dia para dar dignidade aos filhos. É de todos os educadores que enxergam possibilidades onde outros veem apenas dificuldades." E concluiu com uma frase que se tornou o lema nacional da educação inclusiva. Educação não é preparar para a vida. Educação é transformar vidas. E toda vida pode ser transformada. Basta alguém acreditar. Esta história nos mostra que verdadeiros educadores não veem classe social, veem potencial humano. Helena nos ensina que, às vezes, precisamos quebrar regras pequenas para cumprir propósitos grandes. Quantos João Pedros existem ao nosso redor esperando apenas uma oportunidade? Quantas crianças brilhantes estão sendo subestimadas por causa de preconceitos sociais que nada têm a ver com capacidade intelectual? A transformação que começou com um flagrante irregular numa sala de aula vazia se tornou um movimento nacional. Hoje, o método Helena Santos é aplicado em mais de 500 escolas públicas pelo Brasil, já identificando e desenvolvendo mais de 2.000 talentos ocultos. João Pedro, aos 16 anos, estuda engenharia em Harvard com bolsa integral.
mas retorna ao Brasil a cada férias para dar palestras motivacionais em escolas públicas. Seu pai Antônio virou diretor de manutenção da rede municipal de ensino. Helena foi nomeada consultora nacional de educação inclusiva pelo Ministério da Educação. E você já parou para reparar nas crianças ao seu redor? Aquele filho do vizinho que faz perguntas diferentes, aquela criança na escola do seu bairro que parece desligada, mas na verdade está pensando em coisas complexas, aquele adolescente que todos dizem ser problemático, mas talvez só precise de alguém que acredite nele. Você conhece alguma criança com talento que precisa de apoio? Qual pequena atitude você faria para mudar a vida de alguém? Me conta nos comentários. Você já foi ajudado por um professor especial? Como essa pessoa mudou sua vida? Ou você já foi aquela pessoa que acreditou em alguém quando ninguém mais acreditava? Lembre-se, você pode ser a Helena na vida de alguém. Às vezes, um pequeno gesto de fé no potencial do outro muda não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Na próxima história, vou contar sobre uma aluna autista que sofre em silêncio a rejeição, o deboche e a discriminação. Mas professora humilde muda tudo, provando que heróis podem surgir nos lugares menos improváveis. Se essa história te emocionou, compartilhe com alguém que precisa ouvir que todo talento merece uma oportunidade, independentemente de onde nasceu. Não se esqueça de curtir para ajudar no crescimento desse canal, para que possamos alcançar mais pessoas com histórias impressionantes como esta, que faz o coração bater mais forte e prova que um ato de fé e bondade pode mudar vidas e até mesmo o mundo. E tudo começa a partir de uma decisão, a sua. Com efeito, caso ainda não seja inscrito no canal, faça sua inscrição, ela é muito importante para nós.